Minha mãe viu o último vídeo e viu que eu estava meio ridículo. Falou: meu filho, você não pode aparecer no vídeo com essa barba. Você não pode aparecer no vídeo de pijama. Você é um professor, meu filho. Você tem que apresentar uma imagem condizente. Então, mamãe... Passou um cara gravando aqui do lado. Então, mamãe, esse vídeo é para a senhora. Afinal de contas, nós obedecemos a mamãe independente da idade. Segue a vinheta. Bacana, muito bem. Então, continuando aí a nossa explicação, hoje nós vamos demonstrar, é a segunda parte da nossa aula, nós vamos demonstrar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Acompanha aí com a gente. Então, o que nós temos? Nós temos que a índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Bacana. Para isso, nós vamos precisar de usar o princípio da indução finita. É uma ideia muito bacana da matemática, tá? Então, nós vamos usar o princípio da indução finita, certo? Nosso PIF. Ele tem duas partes. Para ilustrar essas duas partes, nós vamos precisar da ideia do dominó, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Imagina um dominó. Um dominó é o seguinte. Imagina que nós queremos fazer aquele efeito do dominó, sabe? Vou passar um videozinho aqui para você ver. Ó. Essa é a ideia aqui. Ó. O princípio da indução finita, ele segue mais ou menos isso. Ó. Acompanhe. Olha lá, caiu o primeiro, vai caindo todos, vai golpeando até o final. Só que a gente quer isso infinitamente. Bacana? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente garantir que todos os dominós vão cair. Primeiro, nós temos que imaginar que o primeiro dominó ele vai cair, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o seguinte, o primeiro dominó cai. Quando o primeiro dominó cai, ele vai golpear o próximo dominó, certo? Então, a gente empurra o primeiro dominó aqui e ele vai golpear o próximo dominó. Quando ele golpeia o próximo dominó, ele empurra esse dominó que empurra o próximo, certo? Então, a ideia do dominó é muito bacana para a gente entender o princípio da indução finita. Para que todos possam cair, nós temos a seguinte ideia. Então, imagina aqui que a gente tem uma sequência de dominós, certo? O primeiro aqui cai, ele empurra o próximo, que vai empurrando, que vai empurrando. Essa sequência ela permanece indefinidamente, certo? Ela vai lá para o infinito. Então, imagina aqui que a gente tem aqui uma sequência que continua infinitamente. Vamos copiar mais essa parte aqui para a gente ilustrar. E ela continua. Além disso, ela continua, certo? Até o infinito. Por que nós queremos usar o princípio da indução finita para fazer essa demonstração? Porque a fórmula do termo geral, às vezes, ela pode servir só para um caso, para um número limitado de casos. E a gente quer provar que vale para qualquer número de casos. Então, esse n aqui ele tem que ser generalizado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que garantir que o primeiro vai cair, o primeiro é esse daqui, o primeiro vai ser golpeado, a gente vai empurrar ele aqui, e nós vamos garantir que um qualquer aqui, ó, então qualquer um desses aqui está representando o enésimo dominó. Se a gente consegue estipular uma lei de que o primeiro dominó cai, e 2, toda vez que cai um dominó, então vamos escrever isso. Toda vez que cai um dominó, n qualquer, o próximo também cai. Então, o próximo cai. Então, está aqui.
Se a gente cria uma lei em que o primeiro dominó cai e um qualquer cai, sempre golpeia o da frente e um dominó cai, a gente garante que essa linha, esse raciocínio dos dominós, eles vão indefinidamente, eles vão tender lá para o infinito. Ou seja, o n vai tender para um número infinito, ou seja, vai servir para todos os casos. Bacana. Para a gente fazer isso, nós vamos precisar dessa estrutura aqui do PIF, do princípio da indução finita, que tem duas etapas. A gente tem que garantir que o primeiro cai e que toda vez que um dominó n qualquer cai, o próximo também vai cair. Quem que é o próximo aqui, só para ilustrar? O próximo é n mais 1. Bacana. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa demonstração do termo da forma geral de uma progressão aritmética. Então, primeira etapa, o que nós temos que garantir? Que o primeiro cai. O que significa esse primeiro cair? Significa que a propriedade é válida para a igual a 1. E isso é trivial, né? A índice 1, nós vamos aplicar ali na fórmula, vai ser A1 mais n menos 1, no caso é 1, 1 menos 1, vezes a razão. 1 menos 1 vai dar 0. 0 vezes r, 0, então A1 é igual a 1 mesmo, ou seja, funciona para primeiro. Bem, segunda etapa, nós vamos ter a nossa hipótese, certo? A hipótese para n é a seguinte, ó, nós vamos supor que toda vez que um dominó n qualquer cai, o próximo também cai. Então, aqui nós temos a nossa hipótese. A nossa hipótese é que a índice n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a hipótese que a gente quer. A tese que a gente quer demonstrar é o seguinte. A tese é que essa fórmula vale para n mais 1, ou seja, para o cara da frente. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado porque a gente consegue visualizar a resposta. O fato da gente visualizar a resposta não significa que a gente demonstrou. Demonstrar significa que nós vamos fazer uma viagem da hipótese até a nossa tese, construída através de raciocínios lógicos, certo? Então, o que nós queremos provar? Nós queremos provar que a índice n mais 1, vai ser igual a A1 mais o termo n mais 1, que é esse termo, menos 1 vezes a razão. É isso aqui que nós queremos provar. Mas, olha só, nós já podemos visualizar a resposta. Então, eu já vou adaptar a resposta para o que eu quero. Vou fazer aqui em cima por falta de espaço, tá bom? A n mais 1 vai ser igual a A1 mais. Esse mais 1 menos 1 aqui vai cortar e vai ficar nr. Ou seja, a nossa tese, na verdade, é isso aqui, ó. A índice n mais 1 é igual a 1 que multiplica nr. Ou seja, se nós conseguirmos fazer uma viagem da hipótese até essa tese nossa aqui, construída através de raciocínios lógicos, usando a estrutura dessa ideia do dominó, que é o princípio da indução finita, nós estaremos demonstrando. O que nós sabemos da definição de uma progressão aritmética? A gente sabe que todo termo, e no caso aqui eu vou escrever a n mais 1, é igual ao anterior. Quem que é o anterior a n mais 1? N, só tirar 1, é igual ao anterior, acrescido de uma razão. Então, aqui nós estamos fazendo a demonstração, certo? Bacana. Eu sei que eu tenho que chegar aqui, mas eu não estou usando isso. Eu estou usando a fórmula do termo geral, que a gente fez uma hipótese, nós fizemos a suposição que vale para qualquer n, para um n qualquer, e nós queremos provar o n mais 1. Bem, isso daqui que eu escrevi é a definição de uma progressão aritmética. Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior acrescido de uma razão. Bacana. Mas o AN é a nossa hipótese. A hipótese a gente pode usar. Então, isso significa que vai ser igual a AN. Vou até marcar aqui, ó, AN. Quem que é o AN? É isso daqui tudo, ó, certo? Então, nós vamos estar usando tudo isso daqui, fazendo essa substituição. Então, vai ficar AN
que é A1 mais n menos 1 vezes a razão mais a razão. Mais a razão. Bacana? Vou aplicar a distributiva aqui do r. Ó. R vezes menos 1, R vezes n. Isso vai ficar igual a, já vou escrever na mesma cor, A1 mais NR menos R mais R. Menos R com mais R corta. Chegamos em AN mais 1 igual a 1 mais NR, ou seja, CQD, como queríamos demonstrar. Bacana? Bacana! Esse problema está oficialmente resolvido. Show de bola! Espero que você tenha gostado dessa demonstração. A gente usou um pouquinho de uma matemática um pouquinho mais avançada, que é a parte do PIF, né? Do princípio da indução finita. Deixa lá as suas dúvidas, os seus comentários na parte de comentários que a gente vai trocando uma ideia. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Um beijo, mamãe! Te amo! Valeu!